Bom, pessoal, antes de nós passarmos para um outro tipo de conjunto, eu resolvi dar uma modificada aqui, tá? Eu vou comentar alguns problemas que são mais ou menos clássicos, né? E trabalham com números naturais. Quer dizer, então, na verdade, a gente está trabalhando ainda dentro dos conjuntos dos números naturais. Só para enfatizar para vocês, né, que esse conjunto, ele, apesar de relativamente insuficiente, ele ocupa um grande tempo da nossa vida estudantil, tá? E às vezes, por acaso, passa despercebido alguma coisa por a gente, né? E então, quando a gente conhece a álgebra, a gente não pensa de outra maneira. A gente pensa logo em usar o algebrismo. E às vezes a gente perde a riqueza, né, de raciocínio que é importante, tá? É importante. Então eu vou trazer alguns problemas para vocês sobre números naturais. E vou procurar resolver esses problemas com recursos que nós temos ainda, como se nós estivéssemos lá no 6º ano, né? E ainda não conhecêssemos a álgebra. Então ele fala assim: a soma de dois números é 3.871. Ora, gente, é preciso a gente também acostumar, né? Nós acostumarmos as nossas mentes em extrair informações subliminares, informações que estão por trás de alguns dados. Por exemplo, quando ele me diz que a soma de dois números é 3.871, eu já sei que não podem ser dois números ímpares e nem podem ser dois números pares, devido à paridade. Se os dois fossem par, a soma seria par. Se os dois fossem ímpares, a soma seria par. Como a soma ali é ímpar, é porque um é par e o outro é ímpar. Tá? Então ele não está me dizendo isso diretamente, mas ele está me dando uma deixa aí subliminar. Eu já sei que um deles é ímpar e o outro é par. Tá? E a diferença é 49. Outra mensagem, gente, outra mensagem subliminar. Quando alguém diz para você que a diferença é 49, isso quer dizer que um número tem 49 unidades a mais do que o outro. Não chega a ser uma novidade, mas é isso que está dizendo. Tá? Ou eu tenho, por exemplo, a diferença entre o que você tem e o que eu tenho em dinheiro são 49 reais. Isso quer dizer que quem tem mais tem 49 reais. Então, essas são mensagens que eu classifico como subliminar e que são importantes para a gente. Tá? São importantes. Repara, como ele fala que a diferença é 49, ele está dizendo que um número tem 49 unidades a mais do que o outro. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar um raciocínio muito simples, que é o seguinte: se um tem 49 unidades a mais do que o outro, eu vou fazer o seguinte: eu vou somar 49 unidades aqui. Com isso, o que eu faço? Eu pego essas 49 unidades e passo para aquele que tinha menos. Quando eu faço isso, eu zero a diferença. Então eles passam a serem iguais, né? Se uma pessoa tem 49 reais a menos que a outra, ela recebe 49 reais, elas passam a ter a mesma quantia. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu vou acrescentar esse 49. Quando eu acrescentar esse 49,
eu passo a ter quanto? 3.920. Vamos ver se eu fiz as contas certas. 1 mais 9, 10, vai 1. 8, 4, 12, vai 1. 9, 3. 3.920. Bom, como eles passaram a ficar com quantidades iguais, então, teoricamente, o que acontece? Se eu dividir por 2, eu vou exatamente encontrar a quantidade daquele que tem mais. 1960. Esse é o maior número, o maior dos dois. E para encontrar o menor? Para encontrar o menor é muito simples. Eu vou pegar a quantidade do maior e vou retirar aquela quantidade que eu coloquei, que não existia. Eu coloquei apenas para igualar. Então, quando eu faço isso, eu passo a ter aqui o quê? 10 menos 9, 1911. Pronto. Está resolvido o problema. Vamos ver se está certinho. 1960 mais 1911 dá 7, 18 vai 3.871. E a diferença é 49. Então veja, esse tipo de raciocínio é que a gente precisa, eu acho que precisa desenvolver para deixarmos de ser tão escravo da álgebra assim. A maioria vai dizer, mas isso aí é muito difícil. Eu vou colocar x mais y e x menos y. Só que isso vai te roubando a capacidade de pensar. Então, por exemplo, naquele problema do ITA das velas, não havia necessidade de ficar fazendo muito cálculo, não. Calculando PA, aquelas coisas todas, não. Era usar um bom raciocínio. Esse eu acho um bom raciocínio. É uma coisa que deveria ser exercitada, Aliás, diga-se de passagem, o professor Luciano está fazendo um belíssimo trabalho sobre isso lá na Barra, deixando as crianças à vontade para dar as suas soluções. Vamos ao problema 2. É mais ou menos a mesma ideia. As idades de duas pessoas somam 120 anos. Olha a mensagem subliminar aqui. Se somam 120 anos, as duas são pares ou as duas são ímpares. Porque senão, se fosse um par e um ímpar, a soma seria ímpar. Como a soma é par, só tem um jeito. Ou os dois têm a quantidade de anos pares ou a quantidade de anos ímpares. Subtraindo-se 10 anos da idade da mais velha e acrescentando-os à da mais nova, as idades tornam-se iguais. Qual a idade de cada uma? Repara, quando eu tiro 10 anos de uma e passo para a outra, na verdade está havendo uma diferença agora está indo aí 20 unidades. Por que está vindo 20 unidades? Porque da mais velha você tirou 10. Se você tirasse 10 e jogasse fora, só a mais velha perderia 10 anos. Mas não, você passou para a mais nova. Então, além da mais velha ter perdido aqueles 10, a mais nova ganhou esses 10. Então é sinal que elas têm uma diferença de 20 anos. 20 anos uma para a outra. E aí nós vamos cair aqui, vamos cair nesse problema. Se a diferença das idades delas é 20 anos, eu não entendi por que esse 20. Repara, a mais velha, você vai tirar 10 unidades dela.
Se você tirasse 10 unidades dela e essas 10 unidades fossem jogadas para fora, tá? A diferença seria apenas 10. Mas não, você pegou esses 10 anos e incorporou na idade da outra, da mais nova. Então, além de tirar da mais velha, você passou para a mais nova. Então, essa diferença, na verdade, são de 20 anos. Tá? São de 20 anos. Para que elas ficassem com idades iguais. Tá? É só a gente pensar aqui, ó. Vamos pensar aqui numa situação, por exemplo, de 50 e 30. Se você tirar 10 anos daqui, essa pessoa mais velha vai ficar com 40. Olha a diferença quanto dá. A diferença dá 10. Mas se você passar para a mais nova, ó, veio para 40. Ficaram iguais. Então, na verdade, a diferença era de quanto? 50 menos 30. Era de 20 anos. Perfeito? Então, esse é o raciocínio que a gente vai usar. Um raciocínio simples. O que eu vou fazer? O mesmo raciocínio que eu usei no primeiro problema. Se a idade, a soma era 120, e eu descobri que tem 20 anos de diferença, eu vou acrescentar 20 nessa soma. Quando eu acrescento esse 20, o que eu faço? Eu torno as idades o quê? As idades iguais. Quer dizer, agora não existe mais velha nem mais nova. As idades são rigorosamente o quê? Iguais, tá? Rigorosamente iguais. Se elas são rigorosamente iguais, eu tenho aqui o dobro da mais velha. Então, se eu dividir por 2, eu vou encontrar a idade do mais velho. 70 anos. Essa é a idade da mais velha, 70 anos. Tá? E a da mais nova, como eu vou achar? Aí eu tenho opções. Eu posso pegar da soma, tirar 70, vou encontrar a idade da mais nova, ou eu posso exatamente fazer aquilo que eu fiz no outro exercício, no exercício anterior. Esses 20 anos não fui eu que coloquei ali a mais, indevidamente, não existia, eu que criei. Então eu vou descontar esses 20 anos, ao menos 20. E aí eu vou ter aqui 50 anos, que é a idade da mais nova. Tá? Pessoal, olha só, para quem está assistindo o vídeo a primeira vez, né, nós estamos tentando trabalhar com o conjunto dos números naturais. Então nós estamos evitando ao máximo, né, usar a álgebra. Estamos evitando usar a álgebra. Por quê? Porque esse conteúdo de números naturais é dado no 6º ano. E 6º ano ainda nós não temos essa ideia da álgebra, não é ensinado na escola. Então, e aí depois se perde toda essa riqueza de raciocínio que eu acho rico. Eu acho fundamental que a gente pense essas coisas. Tá? Para não ficar aquela álgebra sempre. As idades das pessoas, x mais y, igual a 120. Então, aí, ó. Mas não tem problema. Pode fazer do jeito que você quiser. Agora, é bom treinar o raciocínio. É bom saber fazer de várias formas. Um outro problema está aqui, ó. Um pai tem 3 vezes a idade do filho. A soma de suas idades é 72. Você já está percebendo, né? Agora a gente já está percebendo. Se são soma de 2 idades, e essa soma é um número par, os dois têm idades pares, os dois têm idades o quê? Ímpares. Porque se um fosse par e o outro fosse ímpar, a soma necessariamente teria que ser ímpar. Ela é par. Isso significa que ou os dois têm idades pares, ou os dois têm idades ímpares. Números, né? Agora, olha, eu sei que se você fosse fazer isso pela álgebra, você montaria 2 equações. Pi igual a 3f. Tá? Pi igual a 3f. E pi mais f
igual a 72, formava o sistema. Isso é o que todo mundo faz. Quando, na verdade, gente, de acordo com o grau de treinamento que você tenha e de raciocínio, você pode eliminar essas coisas. Porque pensa bem, se o pai tem 3 vezes a idade do filho, ele tem uma quantia, um valor, que seria como se fosse 3 filhos da mesma idade. O pai tem o triplo da idade do filho. Pensa, vamos supor, o filho tem 10, o pai teria 30. O pai teria, vamos supor, o filho teria 12 e o pai teria 36. O filho teria 20 e o pai teria 60. Repara que quando você soma essas quantidades, obviamente, essas quantidades, 10 mais 30, 40, 12 mais 36, 48, 20 mais 60, 80. Na verdade, essas idades são 4 vezes a idade do filho. Claro, né? Se o pai tem 3, mais uma do filho, 4. Ora, então o problema é simples, o problema é de divisão. Se eu pegar 72 anos, aqui está 4 vezes a idade do filho. Então basta que eu divida por 4. Quando eu divido por 4, eu encontro direto a idade do filho. 72 por 4, 18. Agora você tem 2 opções. Nós temos 2 opções. Ou da soma nós subtraímos 18, ou então simplesmente pegamos a idade do filho 18 e multiplicamos por 3, que é a idade do pai. Então isso aí vai dar 54. Claro, gente, que depois que a gente conhece a álgebra passa a meio que incorporar na nossa cultura e tomar esses espaços. Mas quando se toma alguma coisa, quando se arranca da gente alguma coisa, fica um vazio, né? Claro, né? Alguma coisa nós abrimos mão, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nós faremos ainda alguns vídeos com problemas trabalhando só com conceitos de números naturais, tá? Para depois a gente falar nos conjuntos mais amplos. Um abraço, até a próxima.